E, gente, ler enriquece. Ler enriquece demais, enriquece o nosso vocabulário, enriquece a nossa vida. Um tempo atrás eu tinha esquecido que eu gostava de ler. E aí, eu gosto de ler e de escrever. As minhas anotações que talvez vai ficar para os meus filhos quando eu não estiver mais aqui. Me incentiva, depois que eu fui mãe, me incentiva a ler cada vez mais, que é pra passar pra eles também. E quando você lê, gente, você tem assuntos pra conversar com as outras pessoas. Você não tá sempre preso no que todo mundo tá falando. E quando você lê também, você viaja no tempo, você conhece histórias de outras pessoas que te ajudam. E é por isso que eu decidi começar esse projeto aqui de um clube da leitura, trazendo primeiro dicas de alguns livros que têm transformado a minha vida e que eu espero que transforme a sua também. E esse aqui é um deles, Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. E tem uma parte aqui que ela fala assim, sobre a bondade e as boas obras. Quando nos dedicamos a ajudar os outros a viverem o melhor, a bondade de Jesus é ativada em nós. Então, quando vemos uma oportunidade para ajudar os outros, sua bondade entra em ação. Essa é a bela forma pela qual Deus quer que vivamos. Ele nos chama como suas filhas para a bondade e as boas obras. Esse livro aqui, ele tem me ajudado a mudar muitas crenças que eu tinha no meu coração, principalmente a respeito da humildade, da bondade e da generosidade, que é as características que Jesus exercia, que era dele, que era a virtude que ele tinha. Eu lembro que há um tempo atrás eu tava sendo tão assim, compreensiva, não sentia mais a dor do outro, tava só preocupada com os meus próprios problemas, preocupada com a minha vida, com a minha casa, com o meu próprio umbigo. E eu cheguei um momento em que eu percebi que eu tava virando uma pessoa muito infeliz e amargurada. E não era só por causa das dificuldades que eu tava vivendo na época, mas era algo que tava dentro de mim. E aí eu fiz uma oração e falei assim, Deus, eu sei que isso não faz parte de mim. O Senhor não me criou pra ser essa pessoa, pra ser indiferente à dor do outro. Mas eu não sei como agir, eu não sei como ser generosa de verdade, sem ser aquela falsa generosidade que é fazer pra esperar algo em troca. Eu não sei, me ajuda? E eu tinha esse livro guardado, que eu já tinha lido há algum tempo, e eu peguei ele e comecei a reler. Gente, por Deus, esse livro, ele toca no nosso coração de uma forma que ele ensina de verdade a gente a seguir os passos de Jesus, sabe? Então, assim, ele é um livro que ele tem 30 exemplos, né? Que você pode ler. Aí tem o dia 1, o dia 2, você pode ler como você quiser. Eu não sigo assim, tipo, hoje eu leio 1, hoje eu leio 2. Não, eu leio. Se eu vi que aquilo precisou mais uma vez entrar no meu coração, no outro dia eu leio de novo. Vou anotando todas as partes que eu preciso melhorar, não só quero como preciso. E o bom dele é que ele tem, olha, a parte das anotações, né? Então é até interessante que eu encontrei aqui datas de 2022, foi a primeira vez que eu li ele, e algumas anotações que fez sentido para esse momento da minha vida. E ele é um livro muito simples de ler, não tem palavras muito complicadas, ela usa versículos da Bíblia, ensinamento sobre aquela história, sobre aquele versículo, ela traz histórias dela também, e no final de cada capítulo sempre tem uma oração pra te ajudar, e aí é muito bom, porque às vezes na oração fala com a gente naquele dia aquilo que a gente tá precisando. A Bíblia, os livros, né, são instrumentos maravilhosos pra nos ajudar nessa caminhada. E outro dia eu até ouvi assim, se ler não fosse bom, Jesus não teria deixado a Bíblia, ele teria deixado um vídeo. Tenha esse hábito para sua vida e seja uma mulher que reflete o coração de Jesus.